Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Kramnik, campeão do mundo contra Peterleco, o vencedor do torneio de candidatos no Mundial de 2004, ok? Última rodada, Peterleco está ganhando por 1 ponto. Significa que se o Peterleco empatar essa partida de negras, ele se torna campeão do mundo. Aqui contra o Kramnik. O Kramnik tem a obrigação de vencer. Uma das partidas mais emocionantes aqui da história do xadrez que a gente vai acompanhar agora, tá bom? E antes, uma notícia bacana: se você quer melhorar o seu repertório de aberturas, o Grande Mestre Diamante vai dar aulas ao vivo, serão 8 aulas ao vivo, tá bom? E mais detalhes estão aqui na descrição do vídeo. Vale a pena, então, para todos os níveis, tá bom? Você que está iniciando, você que já é intermediário, ele vai dar um curso muito bacana. Você vai ter, vai poder acompanhar as aulas ao vivo, e se você não puder acompanhar, tudo bem. As aulas ficarão gravadas e você vai ter acesso vitalício. Você também vai receber os estudos, as PGNs, para você colocar ali na sua base de dados, enfim. Curso completo aí para você montar o seu repertório de aberturas. Não perde essa oportunidade, tá aqui na descrição do vídeo mais detalhes, tá bom? Galera, vamos dar uma olhada então. Kramnik tem as peças brancas. Última rodada, imagina a emoção aqui. Peão do rei foi jogado. C6, a defesa Caro-Kann. D4, D5, e aqui o Kramnik já vai para uma decisão prática aqui de evitar as trocas. Ele precisa ganhar essa partida. Esse lance aqui ele é simbólico, né? Ele representa realmente o que o Kramnik tem que fazer, né? Desde o comecinho da partida, evitou a troca de peças. Bispo F5 foi jogado e aqui o Kramnik escolhe. Aqui é possível jogar vários lances, desde você desenvolver o cavalo simplesmente. Você pode jogar um H3, pode jogar um Bispo E2. O Kramnik vai para a linha mais agressiva de todas com H4. E aqui tem duas respostas muito jogadas pelas negras. H6, H5 também é muito jogado, né? Por que isso, Rafa? Não pode jogar um E6? Já passei o bispo, vou jogar um E6. Se aqui não pode, já leva um G4, né? Existe uma perseguição aqui infinita para cima desse bispo e não tem mais jeito. As brancas já ficam com uma vantagem muito forte já no começo da partida, né? Por isso, depois desse H4 agressivo do Kramnik, o Leco responde com H6. O Carlsen chegou a jogar H5 contra o Nakamura numa partida pensada em 2020 e ganhou. Não é porque H5 ganha, nem nada disso, é o Carlsen, né? Mas só para mostrar que H5 também é possível nessa posição. Seguimos com o lance G4, diretamente atacando o bispo. E hoje em dia a turma joga esse bispo E4, esse é bem comum, forçando F3, não forçando, mas em geral você vai querer jogar um F3 e a ideia é tirar essa casa do cavalo no futuro e agora sim o bispo pode voltar. No entanto, nessa variante aqui, as brancas podem ganhar uma forte iniciativa com o lance E6 diretamente, sacrificando um peão para ficar com uma dificuldade aqui do desenvolvimento desse bispo e ganhar bastante possibilidade de ataque, né? Então, por isso, nessa posição, o Peterleco também joga sólido, não entra nessas linhas mais ardidas, né? Com o bispo E4, bispo H7, E6. Então, ele simplesmente joga aqui o lance bispo D7. O lance do Molina! Grande abraço aí para o nosso mestre internacional Molina. Ele é jogador de Caro-Kann, eu já vi ele jogando isso daqui várias vezes. Inclusive, ele ganhou a final contra o Gotham Chess, não foi? Num torneio lá. E num torneio bem importante e jogava muito essa variante, né? Bispo D7 foi jogado aqui então pelo Peterleco. Kramnik segue desenvolvendo peças, cavalo D2 foi jogado, uma novidade teórica aqui do Kramnik. É verdade, galera, quem diria, né? Em 2020 uma novidade no Mundial logo no lance 6, algo raro. A ideia desse lance é colocar o cavalo em B3 e impedir o lance C5, que é o lance que as pretas querem jogar. Por isso, imediatamente aqui, foi jogado o lance C5, não dando tempo do Kramnik jogar cavalo B3. E a partida segue, portanto, com o peão toma. E aqui E6 foi jogado, o Peterleco quer recuperar madeira, cavalo B3 protege o peão e agora, bispo por C5 de qualquer maneira, né? Então esse lance aqui ele vai para um golpe tático, que recupera o peão, o Peterleco estava com o peão a menos, no entanto, ele não terá mais o par de bispos. Vamos ver como segue. Cavalo por bispo, entrega um bispo cheio à toa. Nada disso, agora dama por cavalo, né? Como assim dama por cavalo, Rafa? Não pode, é verdade, tem razão, vamos fazer certinho. Dama cheque, e aqui depois de C3, né? Agora sim, dama por C5 recupera a peça. E aqui... No futuro, tentaram aqui esse bispo E3, né? No futuro tentaram aprimorar aqui a linha do Kramnik, de fato é o lance da engine aqui.
bispo E3. Na partida, o Kramnik jogou aqui com cavalo em F3, desenvolvendo peça, um lance natural. E agora cavalo em E7 foi jogado. Computadores apontam o lance H5 para tirar a casa de G6 do cavalo, mas o ser humano não joga como as máquinas. O ser humano prioriza desenvolvimento das peças. Por isso, bispo D3 foi jogado agora pelo Kramnik. Apesar de que a teoria vem mudando, né? A compreensão do ser humano do xadrez vem mudando, não descartando o que já se sabe, mas aprimorando o que já se sabe. Então, continua sendo válido esse lance. E aqui, cavalo de bem C6 foi jogado. Pressão no peão central, bispo em E3, ataca a dama fica aqui em A5. E agora, o Kramnik vai para esse lance dama D2. E as brancas finalizaram aqui o desenvolvimento, as pretas também não tem nenhum problema na posição. Como é que as brancas podem querer ganhar isso daqui? Cavalo G6 foi jogado agora pelo Peterleko. Bispo D4, Kramnik centraliza o bispo, faz a proteção e agora vamos jogar um final. Cavalo por bispo, recupera aí o par de bispos, dama por dama e o rei vem pro jogo. E a gente então tem esse final super equilibrado, segundo máquinas, o Kramnik tendo que ganhar. O Peterleko não tem nenhum problema na posição. No entanto, as brancas podem ter um pouquinho mais de espaço, o rei está mais fácil de entrar, as torres já estão conectadas, tem um detalhezinho. No entanto, o cavalo F4 foi jogado, Kramnik não liga para as trocas, joga com torre de A em C1. E aqui a gente vê um lance errado aqui do Peterleko. O que você faria se você estivesse na última rodada do Mundial? Se você empatar agora de negras, você se torna o campeão do mundo e entra para a história? Você capturaria o bispo? Eu capturaria. Talvez aqui o Peterleko, não sei, ele tentou abrir aqui a coluna H, faz esse lance H5, né? E a gente vai vendo que, como diz o Kasparov, né? O destino escolheu de outra forma, né? Mas aqui, cavalo por D3 seria completamente jogável. É claro que as brancas podem ganhar a iniciativa colocando uma torre na sétima, mas dá para defender. Por exemplo, torre aqui em B8 faz a proteção. E apesar das brancas parecerem melhores, na verdade é muito difícil de evitar o lance torre de H em C8 e as pretas vão trocar peças e não tem nenhum problema na posição, aparentemente, pelo menos por enquanto, né? Mas Peterleko segue com esse lance H5, tudo bem, não é o fim do mundo, mas vai para as complicações. Kramnik segue com torre na coluna G, temos bispo em C6, fechando a atividade dessa torre, isso tudo parece bom. Peão toma foi jogado, cavalo toma e a posição parece equilibrada. O cavalo está defendendo o peão aqui de G7, o que fazer? Kramnik vai para um lance que exclama. Ele vai para esse lance B4, buscando o mínimo, né, de possibilidade aqui de avançar na partida. B5 já se torna uma ameaça real, as brancas parecem ter um pouco mais de espaço. A6 foi jogado, A4 de qualquer maneira. O Kramnik entrega o peão agora para abrir linhas. E aqui, mais uma vez, o Peterleko segue com o lance rei D8, que parece funcionar bem. Um lance bem defensivo, bem passivo. Talvez fosse melhor jogar bispo por A4. No entanto, é claro que ia vir pancada. Depois de torre C7 é difícil de se defender. Por exemplo, se bispo C6 tentando defender, cavalo G5 já viria com um forte ataque. E aqui tem até temas de sacrifício rolando, né? Então a posição ela é perigosa demais, né? Claro que tinha maneiras de defender. Por exemplo, depois de torre C7, teria que achar esse bispo B5, o lance que vai para igualdade, ok? Porque esse bispo toma, peão toma e você capturar aqui o peão. Aqui torre em A2, por exemplo, vai para um contra-joguinho. Aqui torre A3, você tem que defender o cavalo, né? E aí como é que você faz? Cavalo E2 está levando o cavalo o rei E2 está levando o cavalo F4, que é terrível. E aqui no mínimo as pretas conseguem o perpétuo. Portanto, é uma linha a ser considerada. Aqui o lance bispo por A4. Mas o Peterleko não está tomando as melhores decisões segundo as máquinas. Rei D8. E agora o Kramnik tem uma pequena esperança. Vejam que é um erro, mas não é que as brancas estão ganhas depois desse lance. Cavalo G5, no entanto, começa a colocar problema prático para o Peterleko. Já existe ameaça de ganhar a partida. Por isso a partida seguiu com o bispo em E8 protegendo tudo e o rei controlou a casa de C7. O bispo veio para E8. Dá para entender a defesa do Peterleko.
Mas dá pra sentir também que ele tá jogando passivo demais, defensivo demais. B5 jogado pelo Kramnik. Temos o lance cavalo em F4, ameaçando trocar um pouco de peça. E aqui, meus amigos, mais um lance espetacular do Kramnik, B6. Esse lance entrega o peão de A, mas dá suporte agora para a torre aqui em C7. Sem contar que o bispo tá amarrado na defesa do peão de F7. Ele não pode capturar o peão de A. E esse lance propõe para ir jogar um final, porque agora o Peterleco captura o bispo, cavalo por D3 foi jogado, e aqui rei por D3 e torre C8. O Peterleco não é à toa que está disputando o Mundial e está ganhando o match contra o Kramnik. É um jogador espetacular, o Peterleco, mas, e agora parece que ele fez a defesa perfeita. Mas o Kramnik ele tem ainda uma pequena esperança, porque mesmo trocando mais peça, o que parece que não vai ser bom, porque agora vai empatar, mesmo assim o Kramnik consegue ganhar essa pequena iniciativa. O bispo cobre, evitando a entrada da torre na sétima, no entanto, entrega o peão de F. Não há mais o que fazer para defender. Um lance do tipo rei B8 vai sofrer demais. Aqui as brancas ganham muita iniciativa e vão para um final, que é um final, se bem jogado, um final vencedor aqui para as brancas, com um peão a mais, um peão bastante avançado, sempre o tema de mate, e também a possibilidade futura de você criar um peão passado. Por isso, final muito difícil, a partida seguiu com um bispo C6, então não permitindo, e aqui entregando esse peão, mas temos que lembrar que o Peterleco também está ameaçando o peão de H. Cavalo por F7 foi jogado, torre por H4 recupera material, cavalo D6 cheque, um cavalo perigoso demais, e o rei vem para casa de D8. Kramnik começa a sonhar com temas de checkmate, segue com o lance torre G1. Temos torre em H3 com cheque, o rei volta para casa de E2 e aqui torre A3 faz o contra-jogo. Peterleco pode cair esse peão, pode ter um peão passado, a posição é perigosa. Kramnik só tem uma esperança, partir para cima do rei do adversário, torre por A4 foi jogado. E meus amigos, o que jogar nessa posição? Eis o momento histórico da partida, essa posição, tira uma foto, pronto, tirou? Gostou do barulho da Polaroid? Essa aqui só quem nasceu nos anos 80 conhece esse barulho de tira uma foto, né? Você fala, que barulho é esse, Rafa? Pois é. O mundo mudou. Agora é o seguinte, meus amigos, torre por A4 foi jogado, o que jogar? Vamos falar bem a verdade? Todo mundo jogaria isso aqui, vai? Todos nós faríamos esse lance errado. Rei E3, que é um lance natural demais, por isso eu não critico, eu mesmo provavelmente jogaria esse lance. Rei E3, acho que a maioria de nós, né, jogaria esse lance, que não é exatamente o melhor, porque agora a torre B4 pode se livrar desse peão que é o caroço aqui da posição, e o peão passado dispara. Talvez não dê tempo de fazer o que as brancas querem fazer numa variante como essa. Talvez não dê tempo, né? Torre por B6 e por aí vai, e talvez as pretas tenham algum contra-jogo. Posição ainda com certeza difícil, muito complicada, né? Mas talvez ainda exista alguma esperança nessa posição. No entanto, meus amigos, Kramnik vai para um lance muito melhor do que o lance rei E3. Ele vai para o absolutamente brilhante lance F4. Isso é que é jogar com energia nessa posição. Isso é que é ter que vencer na última rodada do Mundial. É a única esperança do Kramnik, lance espetacular, histórico. E aqui não adianta capturar o peão por conta da ameaça de F5, entregando tudo quanto é peão para montar essa rede de mate. A ameaça é disparar o peão e promover, e não tem o que fazer, o rei está completamente imobilizado e não tem como segurar o avanço do peão, a não ser sacrificando material. E aqui, de fato, as brancas teriam um final completamente vencedor. O rei vai chegar e vai dar, parou esses peões, vai chegar, vai dar suporte aqui para o peão, e a gente tem redezinha de mate aí acontecendo, né? Enfim, a partida seguiu portanto, depois desse lance F4 com torre A2 com cheque. Kramnik traz o rei para casa de F3, torre em A3 com cheque, o rei chega para G4, torre D3 ataca o peão central, mas agora F5, uma bomba, entregando vários peões, porque agora cai o peão central com cheque, o rei dispara para G5, cai o peão de F5 e agora é hora de recuperar material? Você até poderia, mas é melhor deixar esse peão aqui, ele está cobrindo
para que o rei possa entrar seguramente na coluna F. Rei F6 foi jogado. O Kramnik tá largando todos os seus peões, tá indo para cima para dar checkmate. Tarde demais para Peterleco. Ele ainda tenta a torre G4, evitando a entrada aqui da torre com sequência de mate. No entanto, torre C7 passa a torre para o outro lado. Torre H4 ganha um pouco de espaço para tentar sobreviver, mas depois de simplesmente cavalo em F7 cheque, meus amigos. Peterleco vai levar a checkmate em 2 lances e por isso abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Tem checkmate aqui nos próximos lances. Rei E8 seria forçado, mas torre C8 jogaria o rei para casa de D7. E o rei caiu numa belíssima rede aqui de mate, hein? Olha a cooperação aqui entre as peças, né? Espetacular aqui, todas as peças cooperando aqui para dar esse checkmate, né? Muito legal essa partida do Kramnik, por isso ele mantém o seu título de campeão mundial. Na época, o regulamento era que se empatasse o match depois de 14 rodadas, o atual campeão mantém o seu título. Kramnik, portanto, campeão do mundo, aqui por pouco, hein? Por pouco, na última rodada contra o Peterleco, né? Conseguiu essa vitória. Vamos olhar o relatório aqui do chess.com, um momento histórico aqui do xadrez mundial, né? E aqui realmente o Kramnik, ó, interesting. Let's do the procedure. Chama o Kramnik porque aqui tá com cheiro de peixe essa partida, né? Precisa ver lá no banheiro se não tinha nenhum, né, dispositivo escondido dentro da parede. Não sei, tem alguma coisa estranha aqui. 97,5% de precisão pro Kramnik, 87% pro Peterleco. Fez a partida perfeita aqui o Kramnik, né? Cometeu uma imprecisão segundo as máquinas. Jogou de uma maneira absolutamente genial. E galera, para encerrar o vídeo eu quero fazer alguns agradecimentos aqui à galera que está apoiando aqui o canal Xadrez Brasil nesta fase sem monetização, galera. O canal está temporariamente desmonetizado por 32 dias. Por quê? Vinculei de uma maneira errada o canal do YouTube a uma conta nova do AdSense com os meus dados atualizados, eu mudei de endereço e tudo. E qual que foi o problema? Eu vinculei para essa conta nova e essa conta nova foi negada porque eu não sabia que não pode ter 2 contas no mesmo nome do AdSense e a segunda conta foi negada. Rafa, não é só voltar para a primeira? Eu também achei que fosse. No entanto, o AdSense só te permite mudar mais uma vez a conta a cada 32 dias, ou seja, durante 32 dias. O canal não consegue colocar anúncio nos vídeos, os vídeos estão 100% sem anúncios e não dá para gerar receita e não existe receita retroativa. Por isso eu agradeço a todos os que estão apoiando depois desse erro grave que eu cometi. A galera do canal Xadrez Brasil tá ajudando, tá apoiando. Se você também quiser apoiar o canal, é muito importante para que a gente mantenha a saúde do canal. Aqui na descrição do vídeo você encontra as várias maneiras de apoiar, tá bom? Então meu agradecimento aqui, eu tô agradecendo todos os dias, um por um, né? Todo mundo que tá apoiando. E então os agradecimentos do dia aqui vão para Alan de Souza, Breno Vinícius, Diogo Bento, Dirceu Ramos, a Eduarda Peixoto, mais uma vez, muito obrigado, Giovanni Oliveira, Giovanni de Souza, Guilherme Aleone, aqui o Gustavo Rodrigues Lima, tá apoiando sempre, muito obrigado, Ismael Garcia, João Vitor Ouriques, José Arenstein, aqui o Matheus Sanson, Rafael Batista, Rolf Bateman, Roberto Carvalho, Sidney Satoshi, o Valfrido Real e o Vanderlei Calone. Muito obrigado a todos vocês e também aos demais doadores anônimos, ao José Geraldo, que contribuiu de maneira anônima, mas muito obrigado aqui. Rafa, você expôs ele, mas peraí, tem vários José Geraldos, né? Muito obrigado, José Geraldo. Ele sempre apoia, é um inscrito, ele sabe que eu brinco com ele. Quem participa das lives aqui do canal conhece também o José Geraldo, ele tá sempre apoiando o canal, ele faz umas brincadeiras, né? Eu fazia as lives e ia atender telefone, ele falava, aí tem, né? Grande abraço, José Geraldo. Muito obrigado a todos vocês que estão apoiando o canal Xadrez Brasil, de coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!